Bom dia, aqui estamos nós para mais um estudo da quarta-feira do livro Estude Viva, que a partir desse momento Jesus nos abençoe, nos coloque sem o egoísmo, falando mais alto, para que a lição simples e sem grandes novidades cale no nosso coração, né? Que é onde a lição tem que ficar, porque as lições não devem ficar pura e simplesmente no nosso intelecto, elas têm que descer para o coração, elas têm que descerem para o coração, se alojar e transformar-se em comportamento, né? Que Jesus nos abençoe, que esses mentores amigos tão pacienciosos conosco estejam a partir de agora também nos apoiando, que todos tenham um bom dia, que o dia transcorra na santa paz de Deus para todos nós e para todos também que não estão nos ouvindo, mas que nós sejamos iluminados. A lição número 9 do livro, a lição número 10 do livro Estude e Viva, ela vem falando da nossa postura diante da família maior. E o segundo tema, ela vem falando sobre cônjuges. E por tabela, bom dia, e por tabela ela também fala em família. Eu quero entender que essas duas lições colocadas lado a lado querem nos chamar a atenção para nossa postura diante de uma família, do nosso núcleo familiar e do nosso núcleo maior, que é a família maior, que são todos os nossos irmãos. Me parece que ela quer tratar disso. E depois ela junta esse assunto da nossa postura diante da família, ela junta com o capítulo 22 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o item 3. E o capítulo 22 trata do quê? Não separar o que Deus juntou. Bom dia! Ou seja, ela quer falar sobre o matrimônio e sobre obrigação. Esse capítulo 23 fala sobre divórcio, o tanto que isso são leis humanas, né? Como é que é isso colocado para a espiritualidade? Ele casa isso com a questão 803 do Livro dos Espíritos, que faz uma pergunta que, num primeiro momento, você fala, mas qual é o link que tem? Ele vai tratar da nossa postura ante a família maior, ante a família menor, vai tratar de não separar o que Deus juntou, e agora a questão 813, ele vai tratar o seguinte: todos os homens são iguais perante a Deus, todos, maus, bons, bonzinhos, né? Todos eles são todos iguais perante a Deus? A resposta que os espíritos deram para Kardec, sim. Os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis. Deus fez as suas leis para todos.
Quando o homem diz o sol brilha para todos, está dizendo uma verdade muito maior e muito mais abrangente do que imaginam. Quer dizer, não importa, todos somos iguais perante a lei. Então quer dizer que eu que estudo um pouquinho mais sou melhor, não sou melhorzinha? Não, não é não, né? Somos todos iguaizinhos. Então vamos ver o que é que ele quis dizer com esses dois temas. Emmanuel diz o seguinte, ante a família maior. Se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles irmãos da família maior que a penúria vergasta. Se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e nutrido, né? Reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Quer dizer, não esquece, você tem um organismo saudável, né? Você é um corpo, de alguma forma, robusto, né? Nós estamos envelhecendo, não temos toda essa robustez, mas temos um organismo nutrido, né? Então ele diz o seguinte, reflete isso, reflete, né? Torna-se luz naquele da família maior que a penúria vergasta, né? Diante deles, não permita que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Eu acho isso a linha mestre da caridade. Não permita que as considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Porque quando não, raras vezes, em muitas ocasiões, nós nos deparamos com situações de de companheiros, de pessoas conhecidas, de pessoas da nossa relação, que se pegam tecendo considerações a respeito dessas pessoas que vivem na penúria, assim, com comentários pouco cristãos. Fulano não trabalha, aquele ciclano é vagabundo, por isso que ele está passando dificuldades, ele não corre atrás, ou ela é preguiçosa, ela não faz as coisas corretamente. Por que ele não tenta trabalhar? Por que ele não tenta ir no posto de saúde se tratar? A gente emite opiniões de todas as ordens. Se deixa levar por esses comentários pequenos. Esses comentários empanam a nossa capacidade de sentimento e de amá-los. Porque nós não tecemos esses comentários quando pessoas e entes queridos nossos, próximos, estão em dificuldade, a gente procura incentivá-los. A gente sempre tem uma palavra amiga. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, não é? Então ele diz, olha, não permita isso. Isso é o que há de pior para alguém que se propõe a fazer a caridade, né? Se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem e nem baseie nas aparências para sonegar-lhe a cooperação, né? Quer dizer, não, você sabe que essa semana não vai dar, não. Eu vou deixar para a semana que vem,
Olha, esse mês, acho que eu não vou comparecer, não. O mês que vem eu vou ver o que eu faço. Então, quem está na penúria, quem tem necessidade, e não digo aqui a penúria da falta de alimento só, não é? Porque penúria não é só falta de alimento, né? É falta de carinho, é solidão, né? É falta de um sorriso amigo. E quando a gente vai para essa ajuda, e ele também fala isso, a gente encontra pessoas agressivas, a gente se encontra pessoas com hábitos lamentáveis, viciosos, sem higiene, alguns deles até orgulhosos, muito orgulhosos. Mas ele diz assim: se rogam auxílio, não poderiam ostentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. A dor de pedir. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera que possamos resolver todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor, afeição do peregrino sedento que suplica um copo de água para ganhar energia e seguir adiante. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura ou um pedaço de pão. Abençoa-os e faz em favor deles quanto possas, sem te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos, em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós na acústica dos séculos: em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que fizestes. Então, Emmanuel está dizendo, olha, quando você faz, bom dia, Vilma, quando você faz a caridade, lembre-se que você está fazendo para Jesus. Ele já disse isso. Tudo aquilo que fizeste ao menor dos pequeninos é a mim que fizestes. Porque o que ele pede para nós, né? Ele pede isso, né? O que ele quer da gente? Ele quer que a gente cuide dos filhos dele, que ajude a cuidar. E já dizia minha mãe, que quem beija meus filhos, né? Quem beija meus filhos, na verdade é a mim que está beijando, né? Ele é pai, é a mesma coisa, né? Se você faz para o meu filho, está fazendo para mim. Então, essa coisa linda da caridade, esse anel que se cria, esse anel de luz que se cria na caridade, é que eu acho que faz a beleza do mundo, né? É você pensar que você está fazendo e que você está construindo. Você está na obra de Jesus. Aí vem o André Luiz com a segunda lição e diz o Espiritismo e os cônjuges. Por que ele mudou de assunto? Ele não mudou de assunto, ele só mudou o núcleo. Antes ele estava falando, olha, cuide da família maior. Agora ele vai falar especificamente do lar, do pequenininho, da célula máter, né? O casal. Ele diz assim, olha,
Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Veja que ele põe para êxito, ele põe inclusive afinidade espiritual. Mas põe também coisas do tipo entendimento e respeito, sentimento de conciliação. Então ele diz assim, ele vem e diz inclusive que se o casal tiver religião idêntica, facilita muito. Mas se não tiver, não pode ser fonte de divergência. Por quê? Ninguém pode alegar isso como motivo de discórdia, porque isso deve ter sido resolvido na época do noivado. Na época do noivado se falou sobre religião, e eu tenho uma diferente, você tem outra, você professa outra fé. Como é que nós vamos nos entender com relação a isso? Como é que nós vamos criar os nossos filhos tendo pensamentos diferentes com relação à nossa fé? Como é que a gente vai entrar num acordo? Se isso não foi conversado, está errado. É um caminho que pode desaguar em divórcio. Ele diz, olha, a tendência comum de um cônjuge é a de levar o outro a pensar e agir como ele próprio. E isso nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos manejando imposições recíprocas, mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença. Quer dizer, se você tem crença diferente e se você não conversou sobre isso antes, agora você baixa a bola. Deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade de suas convicções em casa pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Então ele diz assim, aí ele vem e cutuca nós os espíritas. Para o espírita, jamais será construtivo constranger alguém ler certas obras, frequentar reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Quer dizer, se você vai se casar e você é espírita, você já entra com uma responsabilidade maior, que será isso. Você não tem que constranger ninguém. Se você lê muito, se você estuda muito, se você participa de reuniões, né? Se você participa de grupos com matérias especiais, você não tem o direito de achar que todo mundo tem que fazer como você, né? Quem deseje modificar a crença do companheiro ou companheira, comece a modificar a si mesmo na vivência da abnegação pura do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. O cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença ao outro cônjuge. Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregação no templo onde a criatura comparece contrariada. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa
e estimulante para o outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda. E termina: nos testemunhos de cada instante, no culto vivo do Evangelho em casa e na lealdade à própria fé, persista cada qual nas boas obras, porque ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências da incompreensão. Então ele disse: postura na família maior e postura na vida a dois, ou a dois e mais os filhos, a 3, a 4, né? E não só com os filhos, aquele entorno ali, o mais chegado, né? Sogra, sogro, cunhado. Ninguém tem que se arvorar ser melhor porque é espírita. Ao contrário, o espírita é o que tem mais obrigação de calar a boca. Ele cale a boca, literalmente, e dê exemplos, né? E dê exemplos. E eu gostaria de não terminar sem comentar que ele fez, quando ele iniciou essas duas, que ele colocou essas duas lições, na família maior e na família menor, ele linkou esses dois textos com o item 3 do capítulo 22 do Evangelho, que diz: não separar o que Deus juntou. Esse capítulo 22, todos deveriam ler, é um capítulo muito pequeno, bem pequenino mesmo, que trata inclusive de divórcio, né? E vem tirar esse ranço, porque precisa ter esclarecimento, porque muita gente se refere ao espiritismo dizendo que o espiritismo apoia o divórcio. O espiritismo não apoia o divórcio, ele apoia a separação de pessoas que se juntaram sem nenhum elo espiritual, que não preparou o casamento, que a alma não está junto, o objetivo não está maior. O divórcio é simplesmente, para o espiritismo, algo que acontece nas leis humanas para separar o que efetivamente já estava separado. Então não é esse apontamento, isso que nos apontam, né, dizendo que o espiritismo apoia, não é isso. Ele simplesmente não combate a lei do divórcio. Por quê? Porque a literatura espírita vem nos orientando, olha, só está separando formalmente na justiça dos homens aquilo que já estava separado. Porque um casal que se juntou com afinidades espirituais, que conversou antes sobre religião e sobre sua fé, e que quis formar uma família com bases sólidas, fincadas em terrenos firmes, não vai desistir de qualquer forma, sem antes lutar, não é? Então, postura, ele está discutindo postura, né? Postura diante de compromissos assumidos perante a Deus. Este compromisso, esse laço que vai perdurar, você assumiu perante a Deus. Por isso o título do capítulo 22, não separar o que Deus juntou. O divórcio separa o que leis humanas juntou, né? De pessoas que se juntaram sem objetivo maior. Então não misture não misture as ondas, não misture o assunto, né? Nós não apoiamos o divórcio, ao contrário, nós somos favoráveis que haja a compreensão mútua, que haja o desejo
e que haja a boa vontade, né? Que haja o silêncio para poder não abalar, que não haja agressão, porque nada disso é caridoso, não é? E aí depois eu não poderia deixar também de falar da questão 803, que ele diz: todos os homens são iguais perante a Deus. Por que ele colocou essa questão 803 dentro dessa lição número 10 do livro? O que ele está querendo dizer com tudo isso? Por que da nossa caridade? Por que devemos tratar as pessoas assim, né? Primeiro, as pessoas necessitadas, as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, seja do que for. Por quê? Porque somos todos iguais. Essa questão 803 está colocada em que capítulo do Livro dos Espíritos? No capítulo da Lei da Igualdade. Se você abrir o Livro dos Espíritos, lá na questão 803, quais questões são tratadas nesse capítulo? Desigualdade de condições, né? Desigualdade de condições, desigualdade de riquezas, desigualdade de posição social. Ele fala de riqueza herdada, ele fala o que é a prova da riqueza e da miséria, por que Deus concedeu riqueza a um e poder a outros e a miséria a outros, né? Então, esse capítulo, ele foi lá tratar da igualdade enquanto lei divina. Não é lei de homem. E o casamento não está colocado na lei dos homens, e sim colocado na lei divina. Né? Eliana, e que lei divina é essa? Que lei natural é essa? Aí a gente tem que sair da questão 803 e ir lá para 614. 614, o que vai tratar a questão 614, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, como sendo as leis morais. O que devemos entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade do homem. Esta lei indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. A lei natural é eterna e imutável, como o próprio Deus. Onde que está escrita essa lei, gente? Porque as leis dos homens estão escritas na Constituição, né? Está escrito lá que o homem pode divorciar-se, né? Está escrito lá que o homem pode divorciar-se. Mas onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, percebe que quando ele coloca as duas lições, tratando da família maior e da família menor, ele está fazendo link com leis de Deus. Nós não estamos tratando disso olhando para a lei dos homens. E aí ele vai, se a gente pensar
e meditar sobre as duas lições, a gente pode passar inclusive na 648 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, que as leis de Deus, dividida em 10, para a gente entender mais fácil, né? Que as leis, dividiu em 10 por causa de Moisés, né? Mas na verdade as leis de Deus podem ser divididas assim. É uma divisão. Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso. Então, sociedade. O casamento também pode ser enquadrado na lei natural, na lei de Deus, na lei da sociedade. Não é? Ela pode também ser incluída na maior de todas, que é justiça, amor e caridade. A lei da caridade é a mais importante e é por meio dela que o homem pode avançar mais rapidamente na vida espiritual, porque ela contém todas as outras. Então, o casamento, o teu comportamento, quer seja na família menor, que é o teu lar, a tua família consanguínea, os mais de perto, e a tua família maior, o teu comportamento em ambas, olhando para o mundo e olhando para aquela pequena ali, para o seu redor, só tem uma lei que é importante, que é a lei da caridade. Por quê? Esta é a lei de Deus. E aí, finalizando, você também pode ir lá para a questão 886 e que diz o seguinte: qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Porque, na verdade, você ficar calado, você exemplificar, você ter paciência com quem não professa a sua fé, você olhar, você não tecer julgamento quando você vê alguém no vício, quando você vê alguém com problemas, problema de comportamento, problema de... Tem alguma coisa mais chata e difícil do que ficar perto de uma pessoa maledicente? Né? E às vezes é uma pessoa bem posta na sociedade, mas é maledicente. E como é difícil conviver com uma pessoa maledicente, com uma pessoa julgadora, uma pessoa que critica de forma indevida. Como é difícil. Que aprendizado que é esse? Mas pela sociedade, pelas leis dos homens, eu posso simplesmente me afastar dessa pessoa. Não tem problema nenhum. Se eu estou casada com ela, eu posso simplesmente me divorciar. E se ela não é do meu núcleo pessoal, eu posso sair de perto dela. Não aguento ficar perto dessa pessoa. Mas aí a gente tem que lembrar das leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. E qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O casal precisa de alguma coisa diferente, né? Ser benevolente, né? Ser indulgente. Do contrário, você pode se separar sempre. Você pode sair de perto, você pode desviar da calçada, né? Você pode mudar para outra calçada. Lembra-se da parábola do bom samaritano? Você pode desviar, você pode passar para outra calçada e não ver aquilo, né? Difícil é ficar e prestar ajuda. Isso sim. Difícil é ficar perto e tentar resolver. Aí
Neste momento é a lei de Deus que está falando na minha consciência. E eu já estou dando ouvidos para essa lei que foi gravada na minha consciência. Eu sou chipada, né? Já colocaram um chip ali. Então, o que é certo, o que é errado, nós já sabemos. Nós já viemos com esse conhecimento. E se trata apenas de pôr em prática ou não. Não resta a menor dúvida que sabemos o quanto isso é difícil. Mas estamos na escola e tudo isso é um material que nós recebemos para estudar, né? Como diz o André Luiz, você não pode ir para a escola sem material. Você tem que ter o material, senão você não aprende. Então, tá aí, o nosso horário terminou. Eu gostaria de deixar gravado que a lição de hoje foi com base no capítulo 22, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e na questão 803 do Livro dos Espíritos, que vale a pena a gente ler e tentar trazer mais para cima, para a gente ficar mais atento no nosso dia. Atentos para essas pequenas nuances que nos passam despercebidas, do tipo, não suporto essa pessoa, é difícil ficar perto dessa pessoa, vou me separar dela, poxa vida, essa pessoa podia trabalhar, essa pessoa é vagabunda, essa pessoa não se comporta bem, fulano, é muito difícil, é muito difícil. Se fosse fácil, não precisava de lei de Deus, né? Se ele soubesse que ia ser fácil, ele não mandava tanto ensinamento. Mas vai chegar o momento que nós não vamos mais precisar ler tanto, porque nós vamos começar a agir naturalmente, com indulgência, com benevolência e perdoando. Eu desejo a todos um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês durante todo o dia e que durante a noite vocês sejam conduzidos ao plano espiritual maior para também serem acalmados, orientados, acalentados. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Bom dia.